Tá, vamos lá para o meu resumo de nucleótidos. Primeira coisa é que a gente encontra esses nucleótidos de três formas. Eles podem estar livres, eles podem ser polinucleótidos e também eles podem ser componentes de moléculas complexas. Os livres são os ATP, AMP cíclico, que são adenosina 5'-trifosfato, ATP, e o adenosina 3,5' monofosfato, que é o AMP cíclico. Daqui a pouco eu falo dessa ribose e desoxirribose aqui. Os poli já são aí os DNA, o ADN ou RN, né? ADN pode ser cromossômico e mitocondrial, e RN transportador, ribossômico e mensageiro. Nós temos aí os componentes de moléculas complexas, que são a coenzima A e dinucleótidos de nicotinamida e adenina, que são NAD, NAD+, e NADH, certo? Então esses são aí os mais complexos aí. Os compostos aí de moléculas complexas. Voltando aqui para de que é composto esse nucleótido, ele tem uma base nitrogenada, ele vai ter um açúcar, ele vai ter um grupo fosfato, e quando ele não tem um grupo fosfato, aí ele é chamado de nucleócido. Então, um nucleótido, ele vai ter a base nitrogenada, vai ter o açúcar e o composto de fosfato, né, do grupo fosfato, que pode ser monofosfato, difosfato, trifosfato. E também, quando ele não tem esses fosfatos aqui, ele é chamado de nucleócido. Aqui a gente tem uma estrutura aqui, eu vou voltar a falar lá, onde a gente tem base nitrogenada, vem aqui o açúcar e o fosfato, 1, 2 ou 3 fosfatos. Então pode ser monofosfato, difosfato e trifosfato. Quando não tem esse fosfato, ele é chamado de nucleócido, certo? Tá aqui, ó, nucleócido. Então, como é que pode ser essa base nitrogenada, que é essa primeira aqui em cima, que é o que a gente vai falar aqui, certo? Essa base nitrogenada, ela pode ser uma purina ou uma pirimidina. Se for purina, é adenina, guanina. Se for pirimidina, é citosina, uracil ou timina. Então, é importante entender que, dependendo de como for essa base, o nucleótido aí, ele vai mudar o seu nome. Lembrando que a purina, que é a adenina e guanina, ela é unida pelo carbono ou pelo nitrogênio número 9. Ou seja, tem uma união lá chamada de união glucosídica ou enlace glucosídico, onde ele é unido justamente pelo nitrogênio número 9. Já as pirimidinas, que são citosina, uracil e timina, é unido por união glucosídica no nitrogênio 1. Isso é questão de prova. Eu vi lá no questionário dela, certo? Então, purina é pelo nitrogênio 9 e pirimidina é pelo nitrogênio 1. Ele faz essa união de quem aqui? Esse N9 e N1? Justamente desse açúcar com essa base nitrogenada. Ou seja, ele vai unir... O açúcar ele pode ser, por exemplo, uma pentosa, o açúcar, óbvio. Ele pode ser uma ribosa ou uma desoxirribosa. Ou seja, ele vai unir, por exemplo, adenina com ribosa. Ele pode unir adenina com desoxirribosa, um exemplo. Ou guanina com ribosa, tá? Só estou citando o exemplo. Essa união é chamada de união glucosídica, e justamente por esses nitrogênios daqui. O açúcar, como eu falei, quando ele for pentosa, ele é uma pentosa que pode ser ribosa ou desoxirribosa. Ribosa de ARN, né? Ácido ribonucleico. E desoxirribosa ADN, ácido desoxirribonucleico, certo? Por isso que eu coloquei aqui em cima, ó, que os polinucleótidos ADN é desoxirribosa e a RN é ribosa. R de ribosa, D de desoxirribosa, beleza? O que tem aqui em cima é que esses daqui também, que são livres, tanto ATP como AMP cíclico, eles são ribosas, certo? Então, fica ligado aí porque são ribosas. Então, falou de AMP cíclico, ATP, GTP, que é o guanosina, né? O daqui é adenosina trifosfato, pode ser o guanosina trifosfato, por exemplo, são bases de ribosa. O grupo fosfato, ele é unido pelo carbono 5 e pode ser monofosfato, difosfato e trifosfato. É justamente o que ele está falando aqui, ó. A gente falou que a base nitrogenada é unida à pentosa justamente por esse N9, né? Se for adenina guanina, tá vendo? Adenina guanina. E se for citosina uracil timina,
essa ligação da base com a pentosa é pelo N1. Já o que a gente está falando aqui, que o grupo fosfato, ele é unido à pentosa, né, que é o nosso açúcar, que pode ser ribosa ou desoxirribosa, por esse carbono 5 aqui, certo? Então, unido por carbono 5. Quando não tem o grupo fosfato, que são esses três aqui, ele vira um nucleócido. E esses nucleócidos podem ser adenosina, guanosina, citidina, uridina e timidina. Essa timidina lá fala que é uma desoxirribosa, certo? Porém, ela não tem, como é que eu posso dizer? Ela é uma timina que não leva o D antes de desoxirribosa, porque existem exemplos aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei aqui. Aqui. Tá vendo aqui, ó? Quando você tem AMP ribosa, tá vendo? DAMP é desoxirribosa. Aqui o MP é ribosa, porque não tem um D, certo? Já esse TMP aqui, que não leva o D na frente, ele é uma desoxirribosa. Perceba que toda ribosa, ela tem OH, ribosa. OH, ribosa. Ou seja, quando tem OH, que é hidroxila, né, mais o hidrogênio, aí sim é desoxirribosa. Mas perceba que essa também tem a mesma configuração dessa, porém não leva o D. Então ele diz o seguinte, que essa timidina ela é uma desoxirribosa. Vai que cai isso aí, não sei, né? Mas na hora lembra aí. Beleza? Então, nucleócidos serão justamente esses daqui, ó. Percebam que todos são ribosos, ó. Todos são ribosos. Tá? Todos são ribosos. Então, adenosina, citidina, guanosina e uridina, certo? Todos são ribosos, com exceção desse aqui que não aparece aqui, certo? Não aparece aqui. Então, falou de nucleótido com T, aí sim vai ser citosina, uracil, timina, adenina, certo? Quando ele falar assim, vai falar assim, adenina, trifosfato, guanosin, monofosfato, tudo isso daí ele está se referindo a nucleótido. Por quê? Porque existe o fosfato, certo? Então toda vez que tiver alguma coisa trifosfato, difosfato, já sabe. É um nucleótido, porque tem fosfato. Quando ele falar só o nome adenosina, guanina, timidina, né? Aí sim é nucleócido. Detalhe importante que tem um nucleócido aqui, ó, que eu vou falar lá na frente, mas eu já vou antecipar. Aqui tem um nucleócido chamado adenosilmetionina. Tá vendo? Mas não tem fosfato, ele é um nucleócido, certo? Inclusive diz lá que ele é um doador de metil para metilação de fármaco. São especiais. Então, ele não leva o fosfato. Esse daqui também é um especial, mas é adenosina 3-fosfato 5'-fosfato. Então, é um nucleótido. Então, tem que ficar ligado nisso. Se ela pedir cita, a gente não vai citar citosina, adenina, no guanosin 3', 5' monofosfato. Vai citar adenosina, guanina, citidina e uridina, beleza? E aí vem a pergunta aqui, que é como provavelmente vai cair na prova. Guanosinho 3,5', monofosfato cíclico, que é o CGMP cíclico, ele é um nucleótido ou é um nucleócido? Óbvio, é nucleótido, porque tem fosfato. E qual é a base nitrogenada dele? Pô, guanosin, então é guanina. Base nitrogenada, guanina. E qual é a pentosa? É ribosa. Por quê? Porque a gente viu lá, ó, que ribosa, praticamente desoxirribosa, é só em ADN, certo? Nesses livres aqui, ó, é tudo ribosa. Adenosin, etc, etc. Com exceção dessa timidina aqui. Beleza? Continuando. Só para não entender a diferença. O citosina, a uracil, timina, adenina são bases de nitrogenadas, certo? Já adenosil 5' trifosfato, nucleótido. E já esses adenosina, guanosina, citidina, nucleócido, certo? Aí ele vem dizendo assim, base de ADN que podem metilar. Quais são as que podem metilar? Citosina,
adenina e guanina, ou seja, timina não se metila. Quem são as bases do ADN? Justamente esse daqui, ó. Citosina, adenina, né, guanina e timina. Uracil é de ARN, se eu não me engano. Não tem aqui uracil, certo? Então, quem pode metilar? Citosina, adenina, guanina. Aí justamente tem esses nomes aqui, ó, que são formas metiladas. Metilcitosina, hidroximetilcitosina, dimetilaminoadenina, tá metilado. Metilguanina. Então são formas metiladas dessas substâncias, dessas bases nitrogenadas, certo? Próximo. Aí ele diz assim, bases nitrogenadas púricas. Por que púrica? Toda vez que falar de púrica, lembra aqui em cima, ó, purina é só adenina, guanina. Por isso que quais são as bases nitrogenadas púricas? Aí que ele entra aquela questão lá da xantina, que é o principal aqui. Quem são as xantinas aqui, certo? Ela diz o seguinte, guanina e adenina são que eles são produtos de degradação de purinas, certo? O ácido úrico é um produto de degradação de purinas. De que purinas são essas guaninas e adeninas? Essas guaninas e adeninas se transformam em hipoxantina, depois viram xantina e aí são excretadas em forma de ácido úrico pela urina. Então, o ácido úrico é uma xantina que a gente encontra no nosso organismo, certo? Mas existem outras xantinas que são encontradas na alimentação e também xantinas utilizadas de forma terapêutica que também vêm de plantas e de alimentos, que é a cafeína. Então a gente tem a trimetilxantina e a dimetilxantina, que são encontradas na natureza. O nosso é a própria xantina, que é ácido úrico. Então a cafeína pode cair na prova como natural e terapêutica, e trimetilxantina e dimetilxantina como encontrada em alimentos. Perceba que a própria trimetilxantina também está aqui em alimentos, porque cafeína, café é alimento, entendeu? Então fica nesse processo. Aí, aqui o importante é dizer que essas púricas, né, são modificadas por essa forma, por modificação OXO. Então, guanina e adenina podem ser tanto metilada, modificação de metilação, quanto modificação OXO. Então, pode cair na prova. Quais são os tipos de modificação da adenina e guanina? OXO e metilação. Aí vem os nucleótidos e nucleócidos especiais. Então, temos aqui, ó, adenosina 3', fosfato 5', fosfosulfato, que é um nucleótido doador de sulfato, tanto doador para proteoglucanos e fármacos. E a gente vai ter o nucleócido, que é o adenil, que foi o que eu falei anteriormente, né? Adenosilmetionina, que também é um doador de metil para fármaco. Então, o adenosina 3-fosfato 5-fosfosulfato é um nucleótido, porque tem fosfato, e ele doa sulfato, um doador de sulfato, porque tem um sulfato, óbvio, certo? Então é um doador de sulfato para fármacos. Já a adenosilmetionina, esse íon aqui, vem de metil. Então ele é um nucleócido, porque não tem fosfato, e ele vai doar justamente o metil, certo? Então tem que pegar essa visão aí. Aí vem os tipos aqui. Tipos de nucleótidos complexos, foi o que a gente falou lá em cima, coenzima A, NAD+, e NADH. Os nucleótidos cíclicos, que foi o que a gente citou lá em cima, que eles são livres, né? Lembra lá, ó, aqui em cima, a gente tem os livres, e esses daqui que a gente acabou de falar agora, que são os de moléculas complexas. Então, livre, adenosin 3,5' monofosfato, que é o AMP cíclico, e guanosin 3,5' monofosfato, que é o GMP cíclico. São livres. Também temos aí os análogos de base nitrogenada com função terapêutica. Tá? Deixa eu destaque aqui para função terapêutica. Nós temos aí a citarabina e a azatilprina. Essa citarabina
Ela é para tratamentos quimioterápicos, eu dei uma pesquisada lá, principalmente em casos de leucemia, né? Tratamento de quimioterapia em leucemia. E a azatioprina é um supressor, né? De imunossupressor para transplante de órgãos. Pessoas que transplantam os órgãos aí tem que estar tomando imunossupressor porque o órgão tem outro MHC, né? Lembra que a gente estudou lá? Então, tem outra identidade lá, então o corpo fica querendo atacar como um corpo estranho. Então, sempre quem faz transplante de órgãos tem que estar tomando imunossupressor. E a azatioprina é o nome dele aí. Características de ADN. Nós temos aí dupla hélice, ela é complementar, antiparalela, tem um extremo 5 e tem um extremo 3. Então, são características do ADN. Essa dupla hélice, ela está unida por ponte de hidrogênio. Por exemplo, citosina com guanina e timina com adenina, né? Tripla ligação e dupla ligação. Esse extremo 5 vai possuir um grupo fosfato, enquanto o extremo 3 vai possuir um grupo hidroxilo, certo? Então, hidroxilo para o grupo 3 possui grupo fosfato no extremo 5. Então, pode ser que caia aí. Cite características do ADN, dupla hélice, complementar, antiparalela, extremo 3 e extremo 5. Isso aí caiu até na prova de biologia, né? Que a gente fez lá. E as subunidades de ribossomas maiores e menores também, nós temos a maior com 28 S e 5 e 5,8 S, e a menor é a 18 S. Certo? Isso aí pode ser que caia aí, não sei. Então tá aqui o ribossoma com a unidade 40 e 60, essa é a unidade maior e essa é a menor. Menor 18 e maior 28, 5 e 5,8. A princípio é só isso. Eu vou abrir a atividade aqui. Manter o padrão aqui dos outros. Aí ele bota ali, esquematize nucleótido e nucleócido. Eu não vou fazer esquematização, então ela diz que não cai, tá? Eu só anotei aqui que nucleótido com fosfato, nucleócido sem fosfato, tá? Elaborar uma tabela indicando os nucleótidos e nucleócidos. Eu coloquei aqui nucleótidos. Aqui, ó, guanosina monofosfato, guanosina monofosfato, ou adenosina monofosfato, guanosina monofosfato, citidina monofosfato, uridina monofosfato, né? Tudo isso aqui, né? AMP, GMP, CMP, UMP, DMP, tudo isso aí é nucleótido. E nucleócido é adenosina, guanina, adenosina, guanosina, citidina, uridina e timidina. Se fosse base nitrogenada, aí sim ia ser adenina, citosina, uracil, timina e adenina, certo? Cita exemplos de nucleótidos importantes aí na fisiologia: ATP, GMP, ADP e AMP. Quais são aí as interações que estabilizam a dupla hélice do DNA? Né? Quem é que estabiliza aí? E aí eu dei uma pesquisada. Ela é estabilizada por pontes de hidrogênio, interações aí hidrofóbicas, também interações hidrostáticas e interações de empilhamento, que é de Van der Waals. Então, são essas interações aí que estabilizam aí a ponte ou o doble lance aí da dupla hélice, perdão, do DNA. Ponte de hidrogênio, interação hidrofóbica, hidrostática e interação de empilhamento, chamado de Van der Waals. Aí ele pediu lá para pesquisar sobre a importância da bioquímica, né? E dos nucleótidos aí na bioquímica. E a gente tem aqui, por exemplo, ele constitui os monômeros dos ácidos nucleicos de DNA e RNA, que são responsáveis pela transcrição e expressão da informação genética. Atuam também como moléculas energéticas de armazenamento, transferindo energia de que forma ATP, GTP. Também participa na síntese e degradação dos ácidos nucleicos e de proteínas. Também são componentes de coenzima que a gente viu lá, que são NAD e FAD. Também que são importantes, né, para transferência de elétrons, aí a produção também da energia da respiração celular, né, o NAD e o FAD. Também atuam como sinalização celulares neurotransmissores, que são os AMP e GMP. AMP, GMP, neurotransmissores, ATP, GTP, energia, né? E também regulação da expressão genética, e atua como segundos mensageiros nesse processo aí, tá? AMP cíclico aí também é um GMP cíclico, né? São os segundos mensageiros. Explique por que as purinas e pirimidinas são chamadas de heterociclos. Eu vi aqui que as purimidinas,
As purina e pirimidina são chamadas de heterociclos devido que são compostos orgânicos que contêm anilhos cíclicos, certo? É dizer que estes anilhos há átomos de nitrogênio e oxigênio mesclado com átomos de carbono, certo? Outra pergunta diz: L-nitrogênio de purina se une à pentosa, olha aqui, se une à pentosa através do qual? Se ele fala de pirimidina, a gente viu que pirimidina é com o nitrogênio 9 purina é com o nitrogênio 9 e pirimidina é com o nitrogênio 1 aí, pode ser que caia na prova, foi o que eu falei lá na explicação lá. Aí ele diz assim, para que serve, né? Ele diz assim, adenosina 3' fosfato 5 fosfosulfato, lembra lá? E essa aqui é adenosilmetionina, olha aqui, ó, fossulfato e o zio aqui, certo? Então, essa adenosina 3' fosfato 5 fosfosulfato é um doador de sulfato em fármacos e proteoglucanos. E SS adenosilmetionina é um doador de metil em fármacos também, certo? Além disso, ele também pede a função aqui do GTP, né? Para que serve aí, qual é a função? Esse nucleótido é similar ao ATP, que se utiliza na síntese de proteína como um coenzima e na transferência de energia no processo de síntese dos ácidos nucleicos, né? Então ATP vira GTP, né? Lembra lá do processo de energia? E quem é GTP também vira GDP, também tem todos os processos, né? Mencionar as pirimidinas naturais e purinas aqui, comuns naturalmente também. Então, pirimidinas, aí sim que aí fica complicado aqui para gravar, porque esse nome aí já fica um pouco mais complicado. Nós temos 5 metilcitocina, certo? Nós temos 5 hidroximetil citocina, fosfomicitocina, carboxilcitocina. Já as mais comuns naturalmente inosina, 7-metilguanina e 2-metiladenina. Isso aí que eu acho que é complicado um pouco gravar aí. Mas, enfim, né? Tá na atividade dela, é muito possível que caia na prova. Então, pirimidina são as que tem mais aqui, né? Os nomes mais complexos aí. Então, eu acho que se não citar esse nome aqui, ó, é até melhor, senão vai confundir lá. Mas 5-metilcitocina, 5-hidroximetilcitocina, formilcitocina, carboxilcitocina. Depois pirimidina inosina, 7-metilguanina e 2-metiladenina. Quem são os análogos, né, sintéticos dos nucleotídeos que se utilizam em quimioterapia? A gente viu lá que eu citei esse nome aqui, ó, citarabina, que era quimioterapia leucemia, né? Mas além disso aqui também tem esse aqui, ó, 5 fluorouracilo, cisplatino, azacitidina, vidarabina e ribavirina. Meu Deus do céu, haja nome trava-língua para gravar aí, certo? Mas eu acho que isso aqui é só uma questão de pesquisa. Pode ser que ela cobre esses análogos que ela citou em sala aqui, ó, azatilprina e citacarabina, certo? Azatilprina como supressor e citacarabina como citarabina como tratamento quimioterápico, certo? Aqui, ó, análogo de base nitrogenada de função terapêutica. Esse ela disse que tinha que gravar. Aquele lá são de atividade, então a gente acaba colocando mais. E por último aqui, ele pede aqui quem são as xantinas aí de plantas, né? Que é a cafeína trimetilxantina. Lembrando que a dimetilxantina também são encontradas, certo? E mencionar aí a subunidade maior, que é do 60S do ribossoma, que é 28,55,8. Beleza? Tamo junto, valeu!